sejam muito bem-vindos ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente. E eu sou o Paulo Cruz Filho. E nós três somos sócios da Integral Works e a gente criou esse podcast porque nós três somos apaixonados por evolução e a gente quer te ajudar a evoluir a sua empresa através da sua evolução pessoal. Não é mesmo, gente? Bom, a gente finalizou a série de 5 episódios sobre as 5 atitudes do líder integral e o pessoal gostou, né, doutores? Como é que foi para vocês? O que comentaram com vocês? Contem aí um pouco. Paulo, começa. Teve um feedback bem legal, assim, porque muitas vezes a gente queria explicar mais detalhes sobre as 5 atitudes para as pessoas e pedir para ler um artigo, e aí a gente começa a indicar o podcast e o pessoal fala, nossa, que delícia, agora eu consegui entender, agora vai entender muito bem como que aplica isso na prática, principalmente. Uhum. Então foi um retorno muito legal, assim. E ter essa sequência ajuda porque a pessoa vai entendendo como que vai evoluindo cada uma das atitudes, também junto com as lógicas de ação. Então valeu muito a pena. Legal. Eu acho, o que achei legal foi eu acho, talvez a série de podcasts nossos que mais, né, movimentou mesmo ali as redes sociais, das pessoas comentarem e colocarem bastante comentários e perguntas. Teve bastante comentário, verdade. Teve muito comentário, até mais comentário que pergunta, né? Mas teve muito comentário, então acho que nesse ponto foi bem positivo, assim. E muitas pessoas também, mesmo não comentando lá, mas comentando, né, por WhatsApp, né, fazendo comentários. Sim, eu também recebi alguns retornos bastante diretos, interessantes, assim, alguns questionamentos também, né, de explicações, mas eu acho que da maneira como a gente apresentou ajudou muito. Né? Porque eu acho que é bacana porque, na verdade, é a ideia do podcast aqui, né? A gente trazer o fato de que não dá para ser um profissional melhor, um líder melhor, sem ser uma pessoa melhor. Né? Então, acho que esses 5 episódios do Líder Integral, na verdade, trazem essa ideia de ser um ser integral, né? Ter uma vida integral, que é uma coisa que a gente sempre conversa. Né? Então, e não dava para a gente finalizar, ou seja, já finalizamos, né, os 5 episódios ali das 5 atitudes, mas naturalmente a gente caminha para o nosso tema de hoje, que é maestria emocional. Né, que é um conceito ali do Fred Kaufman, né, que a gente vai contar um pouquinho melhor, mas é o coração da liderança integral. Né? Então, fala sobre a capacidade de reconhecer, de acolher e de integrar as emoções com consciência e com responsabilidade. Tá? Isso é um pouco aí do que é essa maestria emocional. Agindo de forma alinhada com os valores, mesmo sob pressão. Esse que é o desafio, né? Ou seja, a gente reconhecer as nossas emoções, mas conseguir não se identificar com elas. Como é que a gente age corretamente, ou seja, da forma mais adequada, apesar das nossas emoções que estão ali presentes e pulsantes, né? Então, é bem desafiador, exige algumas habilidades, mas a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. Perfeito. Mas antes da gente entrar no tema, é bom lembrar que a gente tem espaço para perguntas aqui. Como o Zé comentou, né, teve muitas perguntas, comentários e tudo mais, então eu vou ler algumas delas aqui. Então, a Cauana Becker, nossa amiga, minha amiga amada, ela é uma baita líder, ela é gerente geral do Hotel Fasano, então tem bastante desafio ali, né, para lidar com essa classe A+++. Né? Então, ela assistiu ali e comentou no nosso episódio 6 sobre integridade. Ela comentou o seguinte: colocar o propósito evolutivo acima do que eu acho que são os meus valores. Brilhante reflexão. Essa foi a tua pérola final ali do podcast, legal, né? Legal. Então, Cauana, show, hein? Ela destacou isso. Cauana foi minha aluna também na pós-graduação da FAI. E também uma amiga também. Né? Minha super amiga, uma das minhas melhores amigas e uma baita líder. Então, é isso. Boa reflexão. A @Jerusa25 falou o seguinte: muitos insights e aprendizados. Fico sempre aguardando ansiosa o vídeo novo de vocês. Ó, que bacana, hein? Legal. E o @naturalsh2154 falou o seguinte: aprendendo bastante sobre as lógicas de ação. Muito obrigada por compartilhar um conteúdo tão valioso como esse. Legal, né? Então, por isso, gente, você viu aqui, isso são comentários de... A Cauana é nossa amiga, né? Mas as outras pessoas ali são ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Então, realmente, se você é líder, se você tem um desafio de evoluir profissionalmente, se você quer virar líder, né? Porque tem muita gente que ainda nem virou, mas, puxa, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero amadurecer aqui a minha liderança. Com certeza vai ter aqui no Liderança Integral conteúdo para te ajudar nessa tua missão, tá? Então, por isso que é importante nos seguir, né, gente? Vamos chamar o povo para nos seguir, por favor? Sem dúvida nenhuma. Seguir, na verdade, e interagir, né? Então, a ideia de seguir é justamente estar atualizado e aí interagir com a gente. Então, sempre
reforçando a importância de mandar para a gente seus comentários, de mandar suas perguntas e seguir a gente ali no Instagram, @integraworks_, e também no YouTube, né? Podcast Liderança Integral. Porque aí você pode colocar tanto seus comentários ali, ou no Instagram, ou mandar por e-mail, enfim, que a gente vai respondendo aqui, vai trabalhando juntos. E lembrando que sempre esses inputs que a gente recebe, esses insights, a gente utiliza inclusive para criar nossos próximos episódios. Então, essa interação é muito legal, né? A gente já sabe que aquela sequência de atitudes veio justamente de um comentário de um dos nossos acompanhantes. Aí. E a gente já fez na verdade, a gente começou essa série por conta de um comentário de uma pergunta, né? Exatamente. Daí a gente falou, não, então vamos falar de propósito. Já que vamos falar de propósito, vamos falar das 5 atitudes, né? Então, assim, bem importante essa participação. E no nosso Instagram. Isso. Mas eu queria deixar também aquela ideia, né, que a gente sempre lembra, né, para o nosso... O algoritmo do YouTube, né, também aí distribuir melhor e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Deixa o seu like, já, é like preventivo. Isso, aí depois, se você não gostar muito, você pode tirar. Mas é like preventivo. Né? Já deixa de cara, começou a assistir, já coloca o like ali. Né? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Doutor José Vicente Cordeiro acabou de criar a teoria do like preventivo, entendeu? Adorei. Muito bom, adorei também. Muito bom. Vamos usar tô colando do outro podcast que tem um assunto totalmente diferente, mas tô colando. Boa, né? Gostei, é isso aí. E as nossas redes sociais lá, @integralworks, a gente está com vídeos legais. Inclusive, saiu um vídeo bem bacana hoje falando do nosso método Evolution. A gente vai dedicar aqui alguns episódios também para contar um pouco mais sobre isso, mas é o método que a gente usa na Integralworks para fazer a transformação aí nas empresas. E saiu um vídeo hoje é dia 12, o dia que a gente está gravando aqui. Então, vai lá dar uma olhada também, porque até a hora que você assistir esse podcast e ir lá nos conhecer nas redes sociais, já vai ter novos conteúdos também. Então, vai lá dar uma olhada. Legal, então, gente, maestria emocional. Legal. Bom, eu enquanto psicóloga, né, vou com certeza amar falar sobre esse assunto, né? É um dos assuntos que eu mais gosto, na verdade, falar sobre isso, né? Eu acho que não existe como você performar bem na vida sem autoconhecimento. E isso passa necessariamente por inteligência emocional, por maestria emocional. Então, antes de falar da maestria emocional propriamente, vou dar um passinho atrás e falar da inteligência emocional, né? Então, esse é um conceito aí que ficou muito popularizado pelo Daniel Goleman, porque ele fala, basicamente, que não dá para você ser um excelente profissional apenas contando com as tuas capacidades técnicas, né? Com o teu QI, com as tuas habilidades técnicas e também com as habilidades comportamentais. Você precisa ter habilidades emocionais. Então, esse conceito da inteligência emocional, ele vem para dizer que você precisa saber reconhecer e lidar com as suas emoções e também lidar com as emoções dos outros, porque a gente não vive numa bolha, né? A gente não vive numa ilha. Perfeito. E, às vezes, a gente está muito bem, ali, muito centrado, lidando com as nossas emoções, mas vem algo externo, algo de fora, né? Outra pessoa que nos tira do prumo. Como fazer para isso não nos tirar do prumo, de fato, né? Como que a gente consegue manter ali a nossa maestria emocional, né? E a gente conseguir permanecer dentro da nossa zona de equilíbrio, sem se desequilibrar demais, né? Então, basicamente é isso. O Daniel Goleman fala que existem aí alguns princípios, né, da inteligência emocional, que eu gosto muito, que é a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Então, tudo isso junto é que forma uma inteligência emocional. Certo? Então, a partir desse conceito, a gente vai aprofundar um pouco mais a conversa de hoje, né? Porque mais do que entender sobre emoções, o que realmente transforma a liderança é a capacidade de agir com consciência, mesmo sob pressão. Não é verdade? Exato. Porque pressão tem muito na liderança, afinal, não é? Então, assim, gente, acho que vamos começar, então, falando sobre, na prática, o que significa ter maestria emocional como líder? Legal. Eu acho que, assim, primeiro a gente acabou de passar pelos 5 episódios, né, das atitudes. Né? Então, esse eu acho que é um ponto importante. Todas essas atitudes, a gente não vai conseguir mantê-las, ou seja, não vai conseguir tê-las se não tiver a maestria emocional. Ou seja, a maestria emocional pode comprometer totalmente. Então, você já fez a tua cabeça, já treinou, já entendeu o conceito de cada uma das atitudes, está praticando aí no dia a dia, em situações, né, de tranquilidade, em situações que as coisas estão correndo bem, você consegue praticá-las. Mas se você não tiver a maestria emocional, a inteligência emocional,
você pode botar tudo a perder. Porque aí você não vai lembrar, né? Ah, não, nossa, eu tenho que agir com propósito. Ah, não, eu tenho que agir de maneira, né, com responsabilidade incondicional, aqui com accountability. Não, você não vai lembrar. Simplesmente você esquece completamente e deixa as tuas emoções te governarem, né, o teu comportamento. Então, a gente pode colocar que não é uma atitude, né, é muito mais do que uma atitude, e é uma prévia, um pré-requisito para todas as 5 atitudes que a gente falou aqui, que a gente conversou aqui, funcionarem na prática. Sem esse pré-requisito, sem maestria emocional, sem inteligência emocional, a gente acaba não conseguindo colocar na prática nos momentos em que as 5 atitudes são mais importantes, que são aqueles momentos desafiadores em que existe muitas coisas em jogo e aí as nossas emoções tendem a dar aí alguns disparos, né? Alguns sinais importantes, justamente porque tem muita coisa em jogo, porque é muito relevante, é muito importante, e aí a gente acaba colocando a perder e não praticando as 5 atitudes. Por isso que eu vejo assim, maestria emocional é algo fundamental quando a gente está falando de liderança integral, né? De querer ser um líder integral, é fundamental. E aí tem 2 pontos importantes, falando sobre maestria emocional, que são os gatilhos, porque são eles que geram justamente esses momentos em que a gente escorrega, né? E também a questão de personalidade, que é uma abordagem que está bem relacionada com a teoria integral também. Então, primeiro sobre os gatilhos, né? Aqueles momentos em que a gente recebe uma informação, um movimento, qualquer tipo de situação externa, e aquilo afeta você de alguma maneira, a forma como ele te afeta, ele vai passar a situação passa por suas crenças. Então, o que você acredita, a forma que você enxerga o mundo, e aí passou pelas crenças, ele vai disparar as emoções. Depois os pensamentos, etc. Então, nesse momento, se você não sabe que esse processo está acontecendo, você se perde na emoção e aí você atua normalmente na sua lógica de ação mais baixa que você atua hoje, né? E aí que pode ser reforçado, normalmente é reforçado pela sua personalidade. E aí entra o introvertido, o extrovertido, a pessoa que é mais vamos dizer assim, tem mais energia, mais energético, menos energético, tudo isso vai influenciar. E aí, todos aqueles estudos de personalidade, Enneagrama, DISC, MBTI, etc., ajudam a compreender mais pedaços de você e vão ajudar muito na maestria emocional, que é como se fosse uma meta-atitude, né? Ela está, justamente como o José falou, está transversal a todas as outras atitudes. Que legal. Deixa eu até trazer uma história aqui, né? Uma historinha para ilustrar um pouco isso. Então, imagina o seguinte, um gerente recebe um e-mail super agressivo do diretor depois de não ter batido a meta. E ele automaticamente responde, né? Responde porque quando você recebe um e-mail desse, ou seja, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nos desafios emocionais dessa situação, né? Já não bateu a meta, né? Começou por aí, isso já é difícil de lidar, né, para o líder. Então, isso quer dizer o quê? Provavelmente, ele vai ter uma redução do seu ganho, que geralmente está vinculado ali, né, na questão comercial. Então, já vai ter um downgrade ali do seu salário, vai ter que lidar com como que ele motiva a equipe depois de não ter batido a meta, como que ele lida com a equipe que, de uma certa forma, foi corresponsável por esse não batimento da meta. Então, assim, ele já está ali com a cabeça, né? Já está com a moralzinha meio baixa ali, né? Porque não bateu a meta, ainda recebe o e-mail super agressivo do diretor. Quem nunca, né? Então, assim, a reação automática pode ser responder por impulso, né? O líder que não tem maestria emocional, ele vai deixar com que todas essas emoções aflorem e ele já responda automaticamente aquele e-mail, né? Já brabo, já rebatendo essa agressão que ele recebeu. Né? Por outro lado, se ele tem maestria emocional, se ele se lembra, se ele fala, opa, assisti lá o podcast, lá o Liderança Integral, e eu preciso ter o quê? Maestria emocional. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso respirar, eu preciso dar uma pausa, eu preciso pensar no que eu estou sentindo, eu preciso entender que, puxa, isso me deu raiva, me deu o gatilho da raiva, né? Isso me deu o gatilho da autoestima baixa, né? Isso me deu o gatilho da injustiça, de, puxa, como assim? Já estou tendo que lidar com tudo isso, ainda vem o cara ser agressivo comigo. Então, calma, né? Deixa eu respirar,
não vou responder nada, né? Porque é aquela coisa, se você está emocionalmente abalado, não é hora de tomar decisão nenhuma, de ter conversa nenhuma, Exato. não é? Então, assim, deixa ali decantar, nada melhor que um dia após o outro, uma noite no meio, né? E no dia seguinte você responde aí no auge, no alto da sua maestria emocional, tá? O que isso vai mudar, gente? O que vocês acham que isso vai mudar? Vamos trazer para algo bem real. Tudo. Assim. Tudo. Na verdade, tudo, né? E isso, assim, quando a gente fala de maestria emocional, de gerenciar as emoções, né? Eu acho que é sempre muito importante lembrar que a gente fala de atitude, falamos das 5 atitudes, e as atitudes têm a ver com uma tomada de consciência, ou seja, de alguma maneira, diante de uma situação, você conseguiu apreender cognitivamente aquela situação, e aí, diante do que você aprendeu cognitivamente, você tem uma reação, e aí você coloca a atitude na frente, não, eu vou agir com propósito, eu vou agir com accountability, eu vou agir com integridade. Então, você coloca essas questões na frente e aí pensa rapidamente, reflete e aí toma uma decisão com base nessas atitudes, nas 5 atitudes que a gente viu aqui. Né? Ótimo. O problema é que quando... isso a gente está falando do que veio à mente, dos pensamentos, ou seja, a gente esteve diante de uma situação, cognitivamente aprendemos aquela situação, e isso foi para o nosso córtex pré-frontal aqui, né? O córtex pré-frontal, e aí a gente cognitivamente colocou as atitudes na frente. O grande problema é que a maior parte das vezes que as emoções fortes vêm, a maior parte das vezes elas não vêm de algo consciente. Sim, né? Elas tomam as rédeas Exatamente. sem consciência. Não foi um pensamento nosso, um pensamento consciente nosso que passou formalmente pelo córtex, pelo neocórtex frontal, que disparou aquela emoção. Na verdade, muitas vezes são coisas que são inconscientes, né? Crenças que estão lá, deputados que nem sabem que está lá, ou mal sabem que estão lá, e aí aquela situação dispara, aciona, engatilha com aquela crença que está lá enterradinha, guardadinha, e aí isso dispara a emoção. Ou seja, então, a gente não tem controle racional sobre ela. Né? Porque não vem um pensamento que eu falo assim, quando eu penso isso eu vou ficar nervoso. E agora eu tenho que tomar cuidado. Não tem nada disso. A maior parte das vezes a emoção vem antes de qualquer pensamento. Então a gente não toma conhecimento, né, de alguma coisa, isso aqui vai me deixar fora de... Né? Ok, lógico que depois que você aprende, né, repete aquela situação várias vezes, você percebe, esse tipo de situação, quando tem, né, o meu chefe com aquilo e com aquilo ali, eu sei que, né, que pode dar ruim, então eu já vou super prevenido. Né? Mas então a importância da gente perceber a emoção em si, né, é justamente porque não tem um aviso prévio cognitivo. Né? Não tem um aviso prévio de pensamento claro que vai chegar para você e falar assim, então porque está acontecendo isso, agora eu vou ficar nervoso. Então, peraí, deixa eu ver. Né? Não vai ter esse tipo de situação na esmagadora maioria das vezes. Sim. Então, eu acho que esse que é o grande desafio quando a gente fala de maestria emocional. Porque esse primeiro passo, você perceber a emoção... Essa autoconsciência, né? Exatamente, tomar consciência da emoção. E ela não é um pensamento, é uma coisa muito mais... A gente brinca assim, né? O pensamento, ele toca a campainha, né? O pensamento toca a campainha, bate na porta, abre, aí você vai lá, abre a porta da sala para ele, né? A emoção não, a emoção ela entra pela porta dos fundos, né, que ficou entreaberta, né? Ela entra pela janela, da frestinha da janela, então ela entra sorrateiramente, você não percebe, né? E aí acaba te dominando e dominando totalmente o teu comportamento, a tua reação, porque não deu tempo de você racionalizar. A emoção invade, né? Ela invade. Não pede licença, exatamente. Ela invade. Quanto mais forte, mais ela invade sem ser percebida. E ao invadir sem ser percebida, ela te controla, ela te gerencia. Então, quando a gente fala de maestria emocional, é a gente conseguir gerenciar as emoções e não ser gerenciado por elas. Né? Esse é o grande desafio. E tem um ponto bem importante com relação a isso, é que a gente, geralmente, quando fala de maestria emocional, a gente está pensando nessas emoções mais fortes, dessas emoções negativas, dessas emoções de raiva, de sentimento de menosprezo ou de não ter valor. Mas também existe a emoção
pseudo-positiva que reforça um comportamento das histórias que você conta para você que estão nas suas crenças. Perfeito. Nossa, faz total sentido. E isso é tão perigoso quanto a crença negativa. Porque quando a crença... Então, se eu tenho, por exemplo, uma atitude de entender que quanto mais eu tenho na minha vida, quanto mais eu tiver relacionado, quanto mais projetos eu tô, é melhor para mim porque eu abro oportunidades, toda vez que eu tiver algum parceiro meu, um cliente falou, tem uma oportunidade aqui que a gente pode explorar, eu já vou colocar vazão naquilo, eu vou me sentir bem, então a emoção vai vir pela porta dos fundos, pela janela, falar, olha, tá comprovando o que você sempre acreditou, vai fundo. Vai atrás. E aí eu largo tudo que eu tenho para fazer, inclusive as metas a cumprir, para eu poder atender isso, que me empolga. Mas eu tô empolgado, isso é exciting, né, que a gente fala em inglês, assim, eu tô seguindo o que me empolga, né? Só que é perigoso. Porque é justamente uma emoção positiva ela não é uma emoção completamente pura de significados. Ela vem carregada de crenças. E aí você tem que perceber que você também tem crenças relacionadas a ela. Porque se você não perceber as crenças positivas, você também vai cair em armadilha. Então, só colocando esse ponto, é para os dois lados. É para o extremo negativo e para o extremo positivo. Perfeito. E aí, você tá gostando desse episódio? Então eu vim aqui interromper para te contar que você precisa participar do nosso curso. Exatamente, o curso da Integral Works, que se chama Decida Melhor, Liderando com Escolhas Conscientes. É um workshop voltado para líderes que querem tomar melhores decisões dentro do seu contexto profissional e também pessoal. Então, a gente vai ter 5 encontros, vai ser um curso super aprofundado com a ministração do José Vicente Cordeiro e do Paulo Cruz Filho, tá? Nossos queridos doutores, PhDs, que vão te direcionar para sair desse curso decidindo muito melhor. Bom, você que nos segue aqui já conhece muito da nossa qualidade, com certeza, se você está assistindo esse episódio é porque você gosta do que está vendo aqui, está aprendendo bastante com a gente, então que tal aprofundar esse aprendizado para algo que vai fazer muita diferença na tua carreira? Então, se liga, porque as vagas são poucas, as escolhas são suas e o momento é agora. E o link para a inscrição tá aqui no descritivo desse vídeo. Te espero lá, hein? Perfeito. Nossa, porque realmente esse extremo positivo ele nos sabota por um outro lado, por uma outra via, né? Mas segue sendo uma sabotagem. Então, muitas vezes ele rouba ali as nossas prioridades, né? Como você bem disse, de repente até deixa de lado um pouco coisas que são mais importantes porque a gente está tomado pelo ego. E geralmente é o ego que vai tomar a frente, né? Muito legal. Aí tem uma coisa de personalidade mesmo, que é muito, muito forte, né? Do script, né? Falando do Enneagrama, né? Por exemplo, né? Que hoje é aquela abordagem, né? De personalidade de tipos que eu assim, mais utilizo, né? É muito por aí, né? É muito por aí. Então, se você não tá pouco integrado, ou seja, você conhece pouco o seu script, né? Padrão para lidar com as situações, você não vai perceber. E o Paulo deu uma situação, né? O Paulo é 7 como eu, assim, eu me identifiquei profundamente com né? O tipo 7. Né? Aliás, um assunto para os nossos próximos podcasts. Seria um ótimo assunto, né? Com certeza. Eu acho que pode ser testes de personalidade ou de autoconhecimento, né? Você citou alguns aqui no início, né? O DISC, o Enneagrama, o nosso teste de lógica de ação, que inclusive está no nosso site, né? Se você quiser. Até uma explicação mesmo sobre a diferença de... A gente pode falar sobre as diferenças. Gostei. Do horizontal Adoro e do vertical. Adoro que os temas surgem no meio aqui do nosso, né? Mas exatamente. Gostei. Mas mais do que a questão da lógica de ação, a personalidade, para essa questão emocional, ela é muito relevante. Ela é muito relevante porque é exatamente isso. Quer dizer, vem esse entusiasmo. E eu me identifiquei quando ele começou a contar a história. Eu falei, A gente usa o exemplo que está próximo, né? Exato. Então, assim, estamos ali com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. Aí chega alguém e fala de um projeto novo, de uma coisa, pronto, cara. Aí o foco vai todo para o projeto novo e sabota o alcance da meta, sabota, né? Então, justamente por quê? Porque aquilo ali toca, é o teu script, é como você aprendeu a lidar, né, com as situações no mundo, né? E é super importante. Isso, olha que analogia interessante, né? Imagine você como um maestro de uma orquestra mesmo.
às vezes as coisas estão um pouco desafinadas, né? O tambor ali está meio alto, né? Os sopros estão meio desafinados, ou seja, esses desafinos de uma orquestra são as nossas emoções desafinadas, né? Então, o sax está mais alto, é a nossa alegria tomando conta ali e desafinando a música. Então, qual que é o nosso papel, né? Enquanto mestres emocionais, é a mesma coisa que o maestro de uma orquestra. Ele realinhar tudo, né? Opa, deixa eu realinhar tudo aqui para a música ficar bonita, porque senão não vai dar certo. Nossa, Brina, eu acho que esse pensamento, essa metáfora estava no campo, porque eu estava pensando a mesma coisa. Você ia falar a mesma coisa? É, porque eu ia comentar o seguinte, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai pro cognitivo que o Zé falou. Sim. E aí, inteligência, assim, imagina um maestro muito inteligente, né? Então, ele vai usar aquele cognitivo dele para justamente desenhar a melhor partitura ali, as combinações, etc. Mas durante o momento, pode acontecer justamente, assim, várias alterações, inclusive da plateia. Eu tenho certeza que o maestro deve também sentir a plateia. Então, é maior do que o cognitivo, né? É um sentir que ele vai percebendo e ele precisa justamente disso. Por isso que é maestria emocional. Sim. E não só inteligência emocional. Ô, Paulo, e eu também, né? Estamos aqui, né? Todos conectados. Porque eu queria te fazer uma pergunta que eu queria que você falasse para nós sobre qual é o papel do corpo na maestria emocional. Oh, excelente. Nossa, de novo, porque eu ia puxar para isso. Porque daí, assim, é justamente essa questão de você ter uma noção completa sobre o teu ser. E eu ia comentar justamente que é essa abordagem da vida integral, que é exatamente isso, né? Se você não está conectado com o seu corpo, você não sabe como ele funciona, e isso é em vários aspectos. Desde a tua alimentação, de perceber o que te faz bem, o que não te faz mal, como você fica depois de comer certos alimentos, da questão física mesmo, quando que você está mais cansado, quando que você não está, onde que você tem dor. Tudo isso vai ampliando a noção de consciência sobre você. E aí entra aquela questão, se você conhece bem o teu corpo, e isso é tentativa e erro, é aprender mesmo, e ter experiências diferentes, né? Às vezes, ter lá, por um período, ter um trainer contigo lá, um personal trainer que vai te ajudar no físico, depois um nutricionista para ver tua alimentação, para você sentindo as diferenças. O que vai acontecer? Quando você começa a perceber essa questão do teu corpo, você começa a perceber também onde a emoção pega no seu corpo. Isso. Exatamente. E isso você não precisa ler um livro sobre a relação corpo-emoções para você saber as pontes. Ah, doeu aqui, então significa... Não, você abre essa sensação e fala, tá me doendo aqui. O que isso está me trazendo? Tipo assim, né? E aí você começa a se conectar com o corpo. Ou o contrário, né? Tô sentindo tal coisa. Onde que eu tô sentindo isso? É isso. Tô com raiva, né? Aonde que tá pegando? Onde é que tá a minha raiva? Que parte do aonde corpo, que tá? né? Porque vai ter diferença. Tem gente que tem diferença. Tem gente que a raiva... Sim, eu já ouvi vários relatos diferentes. A raiva pega na perna. Tipo, chega a pegar assim na canela. Nossa, na canela. Porque pra mim, não. Pra mim, vem meio que assim, aqui. Assim, ele quer sair. Pra mim, vem meio na garganta. A mim um pouquinho mais embaixo. Tem gente que é no estômago mesmo. Então, ao você perceber isso, você fala... Já percebe que tá chegando. Putz, aí você começa... Nossa, senti aqui, deu raiva. Aí você vai atrás para poder justamente trabalhar. Como é que essa raiva me faz mal? O que acontece na sequência? E tem o ponto adicional, né, na questão do corpo, né? Esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala dos primeiros passos lá da maestria emocional, né? Então, beleza. A primeira coisa é você perceber. Tá? O perceber. E normalmente quando você percebe a emoção chegando, a consciência do corpo vai ajudar muito. Essa percepção. Isso. Né? Então, assim, putz, ó, caramba, a garganta tá apertando, né? Então, assim, ó, cara, tô ficando nervoso com essa história aí. Tô ficando com raiva dessa situação. Então, vai te ajudar a perceber. E aí, mais do que ajudar a perceber, os dois primeiros passos, né, que a gente fala, autopercepção e autoaceitação. Então, naquele momento, tem aquela palavrinha mágica, né, de assim, estou ficando com raiva. Eu gosto mais assim, existe raiva. A raiva está presente, né? Porque Boa. A maneira como você coloca ela... Você já despessoaliza. Já dá uma distanciazinha, né? Você pode dar uma Legal distância, né? Então, assim, né? Tem raiva presente aqui, né? Então, naquela hora você aceitou, existe raiva, né? A raiva está ali, né? E você colocou uma certa distância, né? Mas tanto faz. Eu estou com raiva funciona também, porque o mais importante é você não ser a raiva. Né? Então, assim, quando eu estou com raiva, ok. Eu estou sentindo raiva, ok. Né? A raiva não sou eu. Tem uma distânciazinha entre nós aí. E aí,
quando o papel seguinte, fundamental, né, o passo seguinte, então, autopercepção, autoaceitação, e aí vem a autorregulação. Né? E o corpo nos ajuda demais na autorregulação. Porque o que alimenta a raiva? Né? O que vai alimentar a raiva? Por exemplo, estamos falando da raiva, mas isso funciona para qualquer outra emoção. Mesmo a positiva também. Mesmo a positiva. O que vai alimentar a emoção positiva? É a história. Né? Na hora que eu começar a remoer, por exemplo, por que eu fiquei com raiva, né? Putz, esse filho da mãe, né, tá me traindo, esse cara tá armando para mim. Quando eu começo a pensar sobre isso, a raiva aumenta. Né? Então, assim, a primeira ela chegou, eu percebi, mas aí se eu cair e voltar para a história, né, na hora que eu volto para a história, a raiva começa a aumentar. Eu estou alimentando, eu estou botando lenha na fogueira. Né? Eu estou contando a historinha na minha cabeça, passando a historinha na minha cabeça, eu estou botando lenha na fogueira. Então, assim, aí é super importante o quê? Cara, vai para a sensação física. Vai para a sensação física. Putz, estou com raiva, ok, vou ficar agora na minha garganta aqui. O que eu estou sentindo? Onde é que eu estou sentindo? Na hora que você sai da história, né, você automaticamente para de botar a lenha. Né? Na verdade, você começa a abafar aquela emoção, a intensidade dela. Né? Ela vai ficar mais fraca. E aí é muito mais fácil de eu controlar, de eu não explodir, de eu não gritar com ninguém, de eu não tomar nenhum ato impulsivo por meio dessa raiva. Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né, quando a gente está falando da emoção. Autorregular, o físico é fundamental. O corpo é fundamental. Porque geralmente o sentimento, ele gera uma ação, se a gente não tem essa autorregulação, né? Então, assim, por exemplo, trazendo uma outra historinha aqui, né? Por exemplo, um líder vê alguém muito desmotivado ali, morrendo, desanimado, meio morto-vivo ali na equipe. Isso irrita ele. O sentimento é irritação, né? Se ele não tem maestria emocional, o que ele vai fazer? Ô, fulana, vem aí. O que está acontecendo? Isso aqui está me irritando. Cara, você está desmotivando a equipe inteira. Esse teu comportamento não... Né? Mas, se ele tiver maestria emocional, ele vai parar, ele vai perceber que ele está irritado com o comportamento da outra pessoa. E ele vai abordar com muito mais assertividade, muito mais empatia, muito mais consciência. Ele vai fazer uma pergunta, né? Fulana, chega aí. Seguinte, estou sentindo que você está desanimada, estou meio preocupado com isso, né? O que está pegando? Tem alguma coisa que eu possa te apoiar? Você está passando por alguma situação? De repente, a pessoa vai te contar que ela está passando por uma situação dificílima na vida. Exatamente. E você ali, por falta de maestria emocional, simplesmente agiu de acordo com a tua emoção. Tem aquele ciclo, né? O sentimento gera pensamento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Né? Então, a gente precisa inverter essa ordem. Não inverter, mas assim, interromper que isso seja um gatilho, outro, que gatilho, outro, que gatilho, outro. Não, a gente precisa escolher, entender melhor, olhar melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que isso não gere automaticamente uma ação que vai ser provavelmente inadequada, né? Porque a ação que é gerada por essa emoção descontrolada, ela raramente vai ser assertiva, né? Raramente. Ela vai ter a ver com a interpretação que você faz do gatilho, como a gente já falou. E também a gente já falou nos episódios anteriores sobre os níveis de escuta, né? Que é como que eu estou escutando a situação. Então, o primeiro passo é o julgamento. É normal, a gente vai julgar mesmo. Mas aí é perceber que está julgando, perceber que está agindo de acordo com a emoção que veio. E aí não, deixa eu olhar os fatos. Olhando os fatos, eu posso abrir uma escuta mais empática para entender o outro. E aí sim, se abre o campo para poder emergir a melhor solução, né? A solução mais adequada. Então, só relembrando que é importante exatamente esse é o processo mesmo. Por isso que não tem como fugir de autoconhecimento, né? Não. O autoconhecimento, ele que vai fazer a gente conseguir olhar em perspectiva para o que a gente está sentindo, né? Que é aquilo que você falou, né? Perfeito. De, opa, deixa eu não... estou com raiva, mas eu não sou a raiva, eu né? não sou a raiva. Você não se identifica com a tua emoção, você identifica Exatamente. a emoção, ou seja, eu estou sentindo isso, mas peraí, isso não quer dizer que eu preciso agir de acordo com ela. Né? Então... E aí vem um ponto que eu acho assim, crucial dentro da questão do mestre emocional, e que eu li o Goleman, né? Eu li o Goleman lá, acho que cara, não sei, 2000 não, 99, que eu li o Inteligência Emocional. Né? E talvez naquela época eu não tenha dado tanta importância, né, ao livro. Né? O livro é de 95, né? De alguma coisa, de alguma forma, eu incorporei muitas coisas. Até porque
com a prática de meditação, né, yoga, que eu comecei logo em seguida, ali em 99, mais ou menos na mesma época que eu li o Goleman, mais ou menos na mesma época. Eu comecei a prática de meditação e de yoga, e esses 3 primeiros passos eu passei a fazer de maneira bastante, eu diria até hábil, né? Então, de autopercepção, né, autoaceitação, autorregulação. A ponto, né, na minha trajetória, né, tanto aí como consultor, professor, como líder mesmo, né, na época da direção de pós-graduação lá, algumas vezes eu ouvia, né, alguns dos meus liderados, né, de coordenadores falando, porra, o Zé parece o Zé é um monge budista, né? pela paciência com que eu lidava com as situações e não estourava, às vezes o mundo caindo, desabando, e eu estava lá, eu conseguia não estourar. A pandemia me mostrou que eu estava indo a algumas milhas de distância da maestria emocional, né? porque foi quando realmente caiu a ficha, deu o quanto eu negligenciava o passo 4, que é justamente o autoquestionamento, cara. Por que eu estou sentindo isso? Né? O que essa emoção está me avisando aqui? E eu negligenciava principalmente nas vezes em que a emoção era mais forte, né? Ou seja, quando a emoção era mais suave e eu percebia ela e regulava, e aí eu já fazia o questionamento naquele momento e já tomava ação naquele momento. Era possível fazê-lo, né? Era possível, naquele momento mesmo, já eu me auto-questionar e fazer a autoexpressão daquela emoção. Pô, cara, né, você não era uma coisa que tivesse tirado muito do sério, né? Pô, Paulo, não gostei, cara, do que você falou agora aí. Eu acho que não é por aí, vamos fazer... Pronto, né? Agora, se era uma coisa que, de alguma maneira, era muito forte, né, eu conseguia, né, fazer todo o processo até o passo 3, me controlava, e aí acabou a situação, passava e ficava por isso mesmo, né? Eu comecei a perceber que ficava por isso mesmo, né? E aí, o que acontecia? Aquela mesma emoção voltava novamente. Uma situação similar, ela aparecia novamente. E aí eu ia lá de monge budista e ok, né, percebia, né, aceitava, regulava e não fazia nada. Mas não resolvia. Eu não resolvia, exatamente. Já diria Jung, né? Aquilo que você resiste, persiste. Exatamente. Resumiu a história. Resumiu a história. E foi exatamente isso, né? Então, na pandemia que eu tive a oportunidade de perceber efetivamente o quanto eu não terminava essa situação, né? O quanto eu tendia a não ir até o fim dela, principalmente quando o que vinha era muito forte, né? E eu tinha que fazer um esforço maior para me regular naquele momento, né? Então eu passei a brincar que eu não era um mestre das minhas emoções, eu era um repressor sutil de emoções. Olha, né? Um repressor sutil de emoções. Aí eu passei a treino ainda até hoje, né? Não é um treinamento de 2 meses, né? Esse meu treinamento já faz 5 anos, mais ou menos, mas eu treino justamente para que, cara, que aquela situação não fique sem uma resposta, né? Cara, tá, o que eu tenho que fazer? Né? E normalmente você vai fazer esse autoquestionamento não na hora, porque ali você só se controlou. Tá, mas então, de alguma maneira, anota em algum canto, né? Para te lembrar de depois, cara, por que eu senti aquilo? Por que aquilo me tirou tanto do sério? Né? Que mensagem aquela emoção, seja aquela raiva, aquela tristeza, aquela culpa, que mensagem que estava presente ali? Né? Então, tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro é dar uma sequência, né? Quando você faz o processo, e também é como se tivesse um contínuo assim, entre você ser totalmente dominado pelas suas emoções e você suprimir completamente suas emoções. Que é a repressão, exatamente. Que é reprimir. E você não deve fazer nenhum dos dois. Nenhum dos dois, perfeito. É um caminho do meio, como sempre. Exatamente. O caminho do meio, né? Nenhum dos dois é inteligência emocional. Nenhum dos dois é a inteligência maestria emocional. é caminhar ali no meio, né? Equilibrando, tanto não suprimindo e nem sendo vítima da emoção. Isso sobre suprimir, tem uma frase do Freud que eu amo, que ele fala assim: o inconsciente está sempre falando. Se a boca cala, falam as pontas dos dedos. Sensacional, né? Boa, Ou seja, se você não fala sobre isso, se você não olha para isso, se você não resolve isso,
vai dar uma dor em algum lugar, vai aparecer alguma coisa, ou você vai reagir de outra forma, com outra situação que não tem nada a ver, mas que, na verdade, foi gatilhado por aquilo de um mês atrás. Né? Então, assim, é isso. Se a boca cala, falam as pontas dos dedos ou qualquer outra coisa, qualquer outro lugar. É verdade. Né? Então... A gente vê muito com criança, né? Criança, às vezes, tem as questões, às vezes, na escola, e daí ela segura lá, quando chega em casa, ela solta. Né? Então, é pensar, quando que eu tô agindo assim? Quando eu tô segurando, onde que eu estouro? Daí, o que o Zé falou, volta lá, volta naquelas emoções que você... Né, ali processou na hora, até bem, talvez, mas que ficaram ainda os resquícios. E esse caminho de maestria emocional é importante deixar claro que ele não tem fim, né? Não tem, agora atingi a minha maestria emocional, nível 10 de 10. Nossa, agora eu sou, né? Não existe isso, né? Então, é algo que, enquanto você está vivo, você está tendo que lidar ali com situações novas, com emoções novas. Até porque a própria abordagem integral, né, que é a nossa base aqui, diz que o que faz a gente evoluir é o desafio, né? Então, a gente vai ir evoluindo a nossa lógica de ação de acordo com os desafios que a gente passa. Então, sempre a gente vai ter desafio, mas a tendência é que a gente tenha mais domínio sobre tudo isso, né? Até porque, você citou aí, né, como acontece com as crianças e tal, eu até me lembrei de... o líder que está tendo que lidar com o diretor que mandou e-mail agressivo, com a colaboradora que está desmotivada, ele também tem que lidar com a criança pequena em casa, ele tem que lidar com a esposa. Exatamente. Integral. Integral. Então, assim, isso que a gente está falando aqui serve para tudo, para a pessoa buscar na vida dela essa forma de viver com mais consciência, né? Porque, no fim das contas, é isso. A consciência é a mestra. Né? A consciência é a mestra. Certo? E, assim, é legal também a gente trazer, né, que eu acho que é super relevante, é a maestria da emoção dos outros. Né? A gente falou muito da maestria das nossas emoções, mas é fundamental, e eu vejo hoje como algo super relevante para o líder integral, né, para aquela pessoa que efetivamente quer se desenvolver como líder e como ser humano, como a gente falou aqui, né? Você ter maestria da emoção dos outros. E maestria da emoção dos outros, né, não é de maneira nenhuma você controlar o outro. Né? Não é isso, né? Mas, principalmente, do mesmo jeito, você conseguir perceber a emoção do outro. Né? Então, e que muitas vezes vai ser algo que o outro está tentando esconder. Né? Então, esse é um ponto super relevante. Né? A outra pessoa, às vezes, está tentando esconder a emoção dela, e aí você tem parte da maestria emocional dos outros, né? Você conseguir perceber isso por, né, sinais, né, e gestos, né, e a maneira como a pessoa está se comportando. Então, você conseguir perceber. E aquela coisa, também entra o papel de você regular a emoção da outra pessoa. Né? Que, às vezes, estamos falando de liderar um time, estamos falando de liderar uma empresa. Né? Você percebeu que alguém no teu time está, né, tá nervoso, tá, né? Então, a gente entra naquele papel de você regular a emoção do outro. Então, você perceber e conseguir regular a emoção do outro. E a última coisa, né, que você pode fazer para regular a emoção do outro, por exemplo, se o outro tá nervoso, né, você vai fazer aquele clássico, né, não precisa ficar nervoso. Né? Assim, né? Aquilo ali, novamente, né? Não precisa ficar nervoso, tem um papel muito similar ao você ficar com a história na tua cabeça, para nossas emoções. Não precisa ficar nervoso, você, né, na verdade, né, colocar a lenha não é sábio na fogueira. Dizer não é isso, sábio, né? Exatamente, porque você está... Né, mas eu tô mostrando para ele que está nervoso. Não, é a pior maneira possível, né, de mostrar para a pessoa que ela está nervosa, é falar que ela está nervosa. Né? Então, assim, existem outras formas da gente trabalhar isso, né? E principalmente, aí veja que é interessante, quando a gente está falando da emoção do outro, o melhor é a gente não tangibilizar a emoção. O melhor nomear, né? é ir para a história. Veja como inverte a questão. Né? Posso entender por que esse assunto está te perturbando? Né? Ou seja, quando em relação à nossa emoção, a gente tangibiliza e nomeia. Exatamente, em relação à emoção nomeia do outro, ela e foge da história. Vamos deixar assim, eu fico com o corpo, com a sensação, e tento não ficar com a história, porque não vai adiantar nada, ela só vai alimentar. Mas quando é a emoção do outro, né, eu não vou ficar nomeando para ele. Porque a emoção é do outro, não é tua, do outro, exatamente. Perfeito. Então, aí, o mais importante é eu ajudar a ele, né,
a entender o porquê da emoção dele. E essa ajuda, primeiro, né? É aquela coisa de eu ficar calmo, né? Nossa, eu não sabia que esse assunto era tão importante para você. Eu não sabia que isso me explica um pouquinho melhor a situação, né? Aí entra a coisa da escuta, né? Entra a coisa da empatia. Né? Por isso até que na teoria do Goleman passa por empatia e habilidades sociais, Perfeito, né? Que assim como a gente tem os 4 quadrantes, né? Pensando ali na inteligência emocional, tem o nosso, que seria o interior, né? Isso. Que é autoconsciência e autorregulação. Autoconsciência é entender o que está acontecendo comigo, e a autorregulação é o que eu vou fazer com isso, exato, né? Exato. E a parte ali do outro, que é a parte externa, que é a empatia e habilidades sociais. Perfeito. Então, assim, você não consegue fazer isso que você citou, de não nomear e tal, se você não tiver empatia de verdade, Perfeito, né? Perfeito. Porque senão você vai, né? Se você estiver olhando para os teus interesses, você vai agir com ironia, que é o que muito líder faz. Exatamente. Ficou brabinho, nossa, ficou chateado, se incomodou com o que eu falei, então, só porque eu te cobrei, sabe? Então, habilidades sociais e empatia é fundamental para que a gente tenha uma maestria emocional. E maestria, acabou de me ocorrer aqui, inteligência emocional, né? É uma coisa. Aí tem a sabedoria emocional, que seria mais essa maestria. Porque é diferente ser inteligente e ser sábio, né? Então é isso. Às vezes, o que o líder for nomear da ação do outro, tá certo. Mas não é sábio fazer isso. Não é adequado, não vai trazer um bom resultado. Não vai trazer resultado. Então, assim, foi inteligente, porque ele fez a leitura correta. Ele conseguiu ler, mas não tem que falar. Não adiantou nada. Não foi sábio falar sobre isso, né? Então, e porque a história da pessoa... a história que a pessoa está contando para ter a raiva é que vai explicar o real motivo da raiva. E quando você reconhece essa história, né, quando você reconhece, você entende que aquilo ali é o motivo para a raiva, cara, é aí que você esfria o outro. Totalmente. Né? É aí que você esfria o outro. É justamente o contrário, né? Quer dizer, eu entrei na história dele, né? E aí eu consigo baixar a pressão dele. Porque você pode ficar com raiva porque você se sentiu desprezado, ou você pode ficar com raiva porque você acha que você não tem valor. São duas histórias completamente diferentes. Então, quando você interpreta que a pessoa está com raiva, você está no escuro, você não sabe o porquê que ela está com raiva. Então, a entrada não é pela nomeação, é pela história. Porque aí você consegue até ajudar. E leva para um espaço, que é aquilo que a gente acredita, que é a organização, é um lugar onde as pessoas evoluem. É isso que a gente quer chegar. Mas evoluem de verdade, não é evoluindo de acordo com o que eu acho que ela tem que evoluir. É que ela evolui no que ela precisa. E para chegar nisso, uma organização integral ali, a gente vai precisar passar por todas essas melhorias internas nossas, as atitudes e a maestria emocional, que é essa meta-atitude. Que legal, gente. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Eu já acabando o tempo. Que o meu tom já foi para finalizar, você já percebeu. Que tristeza. A gente tem 2 opções. Ou a gente chora, ou a gente marca um outro episódio para seguir falando desse tema, porque eu acho que é algo que interessa para todo mundo, né? Que permeia não só a vida profissional das pessoas, mas a vida pessoal também, né? E define muito como que a gente vai performar na vida. É o que eu sempre falo, né? Minha frase favorita. O autoconhecimento nos ajuda a performar melhor em tudo. Tudo. Como pai, como mãe, como marido, como profissional, como líder, como liderado, né? Então, em tudo na vida, né? Então, acho que chorar não vamos, né? Vamos ter maestria emocional e marcar de falar de novo sobre isso. Vamos voltar, retomar esse assunto mais à frente. Beleza, mas foi muito bom. Eu tinha certeza que ia ser maravilhoso esse episódio. Deixa eu deixar algumas dicas aqui finais. Então, assim, esse termo maestria emocional, ele está no livro aqui, né? Liderança integral. Vocês já estão sabendo, né? Mas ele é do Fred Kaufman. Tá? Aqui ele traz muito esse termo no livro Conscious Business, que não tem em português. Certo? Não tem mais, né? Ele já teve. Ele já teve até vir na Amazon por R$480, tipo assim, de colecionador. Então tem ele em inglês. Exato. Tem um livro que tem mais bem presente aqui tá com edições e tal, que é o Liderança e Propósito, o novo líder e o real significado do sucesso, que também é do Fred Kaufman. Isso. Ele também aborda esse tema lá, nesse livro também. Embora não seja um capítulo inteiro, ele aborda também esse tema. Legal. Liderança integral, né, gente? Por favor, que é a introdução de tudo. Eu tô lendo, até brinquei com o Paulo, falei, eu vou parar de puxar o saco só de vocês, vou puxar o saco do que é o Wilber. Não, porque tô amando esse livro, estou apaixonada. Boa. Que é uma teoria de tudo. Só que assim, realmente, gente, lendo uma teoria de tudo, tem que começar pelo liderança integral, porque ele é uma boa introdução, assim, porque senão se a pessoa começar a ler esse aqui, ela vai ficar doida, porque é um pouco mais complexo. Então, assim, é uma ótima
ótima porta de entrada para abordagem integral, é o Liderança Integral de Verdade. Muito bem, próximo episódio que a gente vai gravar daqui a pouquinho, a gente vai ter um tema muito bacana, que é o networking e o seu papel na liderança integral. E para isso a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Paulo Cruz. Paulo Cruz pai, né? A gente tem o Paulo Cruz filho, então teremos aqui o Paulo Cruz pai para falar sobre esse tema de networking, que ele é o especialista, né? Meu Deus! Eu fui aluna dele, né? Nessa disciplina e tal. Então vai ser muito bom. Então, só para lembrar, nos sigam lá no Instagram. Conta para nós o que você achou desse episódio. Comenta alguma coisa aqui, né? O que surgiu de insight e tudo mais, né, gente? Com certeza. Então, e se não deu o seu like preventivo... Agora eu acredito que tem todos os motivos para você dar o teu like. Sim. Agora eu não tenho dúvida se a pessoa chegou até aqui, ela, né, vai ter motivo para dar like. Mas é isso então, né, gente? Então, nos sigam lá no YouTube, no Spotify, que a gente está também, nas redes sociais, e fiquem aqui com a gente para a gente conseguir evoluir juntos. Certo? É isso aí. Maravilhoso. Até a próxima, gente. Então nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, Valeu, pessoal. gente. Até a próxima.